Olá, meus amigos, tudo bem? Está começando mais um episódio do Spotlight, um encontro promovido pela PagaLeve, que é líder no mercado, líder em parcelamento de Pix. Este encontro que a gente promove reúne conversas com executivos que falam sobre inovação, mercado, pagamento, comportamento, tudo isso. Gente experiente, gente que tem o que contar, gente que tem o que dizer e que está disposta, pessoas que estão dispostas a compartilhar tudo isso com vocês que nos acompanham. Hoje a nossa convidada é Paula Mazanek. Tudo bem, Paula? Tudo bem, um prazer estar aqui, Tramontina. Muito bacana essa oportunidade. Que bom, que bom. A Paula é uma executiva do mercado financeiro, tem mais de 20 anos, 27 anos, na verdade, de carreira. Passou por grandes bancos brasileiros e por empresas de fidelidade no varejo de moda. A Paula esteve no Banco do Brasil, nas lojas Renner, no Safra, no Dots. E a Paula sempre liderou operações estratégicas. É uma entusiasta da ambidestria organizacional. Vocês sabem que é a capacidade das empresas de conciliar inovação com eficiência. Isso não é fácil, hein? Isso não é fácil. É um desafio. Então a Paula está aqui para compartilhar com a gente a sua experiência, tudo que ela já viveu até hoje, como ela pensa, mercado, varejo, pessoas, tecnologia. Ô Paula, queria começar essa nossa conversa lembrando que você construiu uma carreira passando por banco tradicional, por banco privado, por tecnologia, por programas de fidelidade, varejo financeiro. E quando você olha para tudo isso, você enxerga qual o fio condutor que junta uma coisa com outra? Excelente essa sua pergunta. Na medida em que a gente vai ficando com mais juventude acumulada, é mais fácil olhar para trás e tentar construir ali o que veio nos guiando desde o começo, né? E a minha trajetória, ela sempre foi muito marcada, óbvio, por estar no mercado financeiro, onde eu entrei com 23 anos e me apaixonei por isso, mas sem dúvida nenhuma, o fio que guiou todos os meus movimentos de carreira, ele está alicerçado em dois pontos principais. Eu sempre fui muito curiosa, então sempre gostei de estar imersa nas frentes de trabalho, na fronteira ali da inovação, da criatividade, e por outro lado, sempre gostei da execução, de ser hands-on, de realmente pegar ali o projeto pelo braço e fazer ele ir até o final. Então, são duas características que, quando eu olho em retrospectiva na minha trajetória, fizeram muito sentido e permearam todos esses 27 anos até aqui. E nesses 27 anos... teve muita coisa boa e teve muito perrengue também, né? Em tudo tem duas faces, né? Totalmente, tudo, totalmente. Né? De maneira geral, olhando o todo, o que foi mais complicado, o que foi mais prazeroso? Eu acho que eu peguei um momento do mercado financeiro, eu comecei lá em 2001, né? Quando eu entrei ali no Banco do Brasil, lá em 2001. E eu acho que eu peguei os 10 primeiros anos da minha trajetória de um mercado financeiro muito estável, onde o drive era basicamente eficiência, era como fazer mais lucro aproveitando a estrutura que estava instalada ali. Na sequência, a segunda metade ali, a partir principalmente de 2010, começou a vir uma agenda muito forte de inovação. E aí, quando você traz a inovação para um ambiente muito consolidado, lembrando que eu trabalhei no banco tradicional, não trabalhei no banco digital, né, que já nasceu com uma mentalidade diferente. Quando você traz esse conceito de inovação para uma instituição já muito grande, com uma cultura muito consolidada, é um baita desafio, porque você fala em transformar a forma de fazer as coisas, a mentalidade dos times, né? Que passa a ter que atuar entre, sim, explorar ao máximo o que já existe, mas olhar para frente e ver o que está vindo, quais sinais o mercado está dando que podem comprometer, disruptar ou
realmente modificar totalmente o negócio que você hoje extrai a sua rentabilidade. Então, viver esses momentos... Puxa, eu tive a oportunidade de viver o nascimento do Pix. Eu tive a oportunidade de viver o nascimento do Open Finance, que são 2 movimentos que hoje revolucionaram e vão continuar por alguns anos trazendo muita mudança para o mercado financeiro, né? Lidar com toda essa ambiguidade de cuidar do novo e, ao mesmo tempo, não descuidar do business as usual, que é o que está trazendo lucro para o hoje, para o trimestre, é algo que foi bastante complexo de construir em contabilidade. Por isso que eu sou uma apaixonada por ambidestria, né? Que é como é que você mantém um pé no presente e já constrói o seu pezinho no futuro. Executivos que têm a capacidade de lidar com isso, e cada vez mais o mundo é incerto, veloz, ambíguo, e você tem sinais muito trocados e precisa construir a capacidade de decidir na incerteza, o que no passado não era assim, Tramontina. Se você se lembrar, há 20, 30 anos atrás, uma empresa podia fazer um planejamento estratégico de 10 anos e cumprir aquela estratégia sem grandes modificações. Hoje, quando a gente faz um planejamento estratégico, você faz por 3, 5 anos e no ano seguinte você precisa revisitar tudo. Fica torcendo para que dê certo, né? Até fica torcendo para que dê certo, mas vem tantas variáveis externas, Sim. Mudança do consumidor, mudança do mercado onde você está inserido, mudança global que afeta totalmente o ambiente interno. A gente vê hoje a geopolítica como tem interferido dentro do Brasil, inclusive nessa questão do Pix, a gente vê várias discussões nesse sentido. Então, transitar nesse ambiente que começou muito estável e partiu para uma volatilidade que tende a ser crescente, foi algo que trouxe bastante desafio de construção interna. Porque um executivo ele precisa aprender a lidar primeiro consigo para depois conseguir liderar bem o time. Então, eu acho que, de certa forma, isso aí contempla as 2 questões que eu te coloquei, né? Que é o desafio e a parte boa. A parte boa é ver as coisas serem realizadas, né? Sem dúvida. Agora, as pessoas, de maneira geral, resistem muito quando as mudanças são intensas e são grandes. Olha, vou te dizer que o fator humano hoje é o desafio que está na mesa de todo CEO, de todo C-level. Porque hoje a gente tem uma coisa que não acontecia, talvez não tenha sequer a memória disso nas organizações. Hoje a gente convive dentro das empresas, principalmente das empresas médias e grandes, com 5 gerações. Então você vai ter lá o topo das empresas, que vai estar constituído mais pelos baby boomers e pela geração X, e do meio para baixo da pirâmide, você pega ali a geração Y, a geração Z, já vai pegar a geração alfa, né? E são grupos de pessoas com motivações muito diferentes. E faz com que você tenha que ter uma habilidade de perceber a sutileza do que move cada uma dessas gerações, de modo que você construa sinergia em vez de criar um separatismo organizacional, né? Então, esse é um elemento, o fator humano, que sem dúvida alguma vai se tornar uma agenda prioritária daqui para frente e hoje impulsionado por um tema que está na boca de todo mundo, que é a inteligência artificial. Afinal de contas, a inteligência artificial substitui o capital humano das empresas ou amplia o potencial humano nessas empresas, né? Então, são muitas variáveis novas que você acaba tendo que ter muito discernimento e sensibilidade para transformar essas questões novas em valor, em vez de criar uma entropia e um ruído organizacional que vão acabar comprometendo o desempenho da tua empresa, seja no curto, seja no longo prazo, né? O fator humano, sem dúvida, hoje, para mim, é aquele que inspira maior cuidado. Ninguém constrói nada sem pessoas. Embora a gente já ouça por aí empresas que não tem gente, que só tem agentes de IA, né? Uhum. Eu confesso para você que eu sou um pouco cética com essa posição de IA. Eu acho que a IA é uma ferramenta extraordinária. Ela vai, sim, revolucionar todas as indústrias e mercados do mundo, mas eu ainda acredito que o elemento humano
vai cada vez mais, a partir de agora, ser o diferencial, já que IA vai virar commodity rapidamente. E mesmo porque no varejo você continua tendo a experiência do cliente quando chega num determinado lugar para fazer uma compra. Nem sempre a compra é feita online, nem sempre a compra é feita pelo computador. Perfeito. Né? Em muitas situações o cliente ainda prefere ir pessoalmente, conversar com alguém, né? Perfeito. Você sabe que sair do mercado financeiro tradicional e ir trabalhar numa varejista de moda me trouxe uma amplitude de olhar que eu não tinha quando eu trabalhava só em banco. Porque quando você está só em banco, é uma relação muito de experiência do cliente, mas voltada a produto financeiro. Cartão de crédito, empréstimo, investimento, um financiamento imobiliário, né? O banco vai muito nessa lógica de o fim é captar dinheiro do que tem dinheiro excedente e emprestar dinheiro para aquele que precisa tomar o crédito. Quando eu fui para o varejo e eu tive a oportunidade de liderar uma varejista dentro de um ecossistema de moda, vamos pensar no Tramontina. Tramontina quer uma camisa branca. E aí, ele entra numa loja qualquer, que pode ser a varejista de moda onde eu trabalhei ou não, e você não entra ali pensando em fazer um cartão, certo? Certo. Você entra num varejista, seja de moda ou alimentar, querendo comprar o produto. Como você insere produto financeiro dentro dessa jornada de compra? E para mim, aqui começa a construção do futuro da parte de payments no mercado financeiro. Eu acho que pagamentos agora, principalmente com esse impulsionamento do Pix, ele vai deixar de ser um produto que você contrata e ele vai ser cada vez mais invisível dentro da jornada. Por exemplo, eu vim para cá, peguei um carro de aplicativo. Eu saí do carro e o pagamento aconteceu, certo? Claro, porque eu já estava ali, o cartão, no foi. card on file do aplicativo, né? Então, sem dúvida nenhuma, no varejo, a parte de pagamento se torna ainda mais estratégica para o varejista, porque alavanca poder de compra dentro da loja, mas ao mesmo tempo não pode ser um fator que implique desgaste de relacionamento, fricção ou fila. Fila para o varejista é o principal detrator de experiência falando de loja física. E no caso de pagamento no e-commerce, pode ser o fator principal de abandono do carrinho de compras. Então, isso para mim trouxe uma amplitude de visão que eu jamais teria trabalhando somente em banco. Deixa eu voltar uma coisinha só para contar uma experiência que eu tive o mês passado no Canadá, porque eu fui comprar um computador novo na loja da Apple. Sim. E eu não sabia qual computador comprar, e o meu filho me ajudou a escolher. Na verdade, ele escolheu para mim, de acordo com as minhas necessidades. Você vê, estava com consultor. Aí eu cheguei na loja e o cara falou assim, que computador você quer? Tem 200 mil aspectos dentro de uma mesma máquina. Eu falei o seguinte, meu amigo, peraí, fala aqui com o meu filho que ele vai te dizer exatamente o que o cara falou assim, não, eu não falo com o teu filho, eu só falo com você. Ele falou isso Falou na assim, loja? na loja da Apple, É. em Toronto. Não era uma cidadezinha da esquina, Sim. né? Uma cidadezinha pequenininha. Eu falei, mas é que ele sabe todas as características, capacidade, velocidade, não sei o quê, que nós definimos, de que eu vou ficar confuso aqui com você. Sim. Não, você fala com ele e você me diz o que você quer. Tá bom, assim foi feito e eu comprei. Agora chegou uma avaliação da Apple para eu fazer a avaliação do vendedor. E agora você vai ser justo. Eu sentei o pau nele, né? Porque é isso, você tem um tipo de compra, mas você também tem outro tipo de compra que oferece ao vendedor N oportunidades. Oportunidades, inclusive, de ali naquele momento, se ele tivesse tido a sensibilidade de acolher a sua demanda, falar com seu filho, ele poderia até identificar a venda adicional de produtos que fariam sentido dentro da sua... Claro, ele perdeu a oportunidade. Exatamente, exatamente. Você está falando de Pix, então o Pix é o futuro. Olha, o Pix já é o presente. O Pix é o presente. E isso quer dizer que Donald Trump tem razões para ficar preocupado com o Pix no Brasil? Ótima pergunta, mas eu vou tirar um pouco o foco geopolítico. Estou fora dessa discussão. E vou trazer um pouco sobre o impacto que o Pix teve no Brasil, né? Um produto relativamente jovem, né? Que começou de 5 anos para cá e que
teve uma adoção pela população extraordinariamente veloz. Isso fala um pouco do brasileiro. Sabe que o brasileiro é um dos povos mais abertos à experimentação de novas tecnologias. E em todas as faixas etárias, né? O Pix, ele começou como uma agenda regulatória para permitir a transferência de recursos de uma forma instantânea e principalmente gratuita. Você é de uma geração muito parecida com a minha e você lembra do TED do DOC. Nossa! E tinha que ter horário e preencher um monte de campos. Sim. Então, o Pix ele vem como uma agenda de inovação, mas eu acredito que quando ele foi pensado, não se imaginava o quanto ele poderia se transformar num novo trilho de pagamentos no Brasil. O Pix hoje, sem dúvida alguma, já é um trilho de pagamento importante e eu acredito que com as novas modalidades, né, algumas ainda em discussão pelo Banco Central, o Pix parcelado e o Pix automático ainda estão no momento mais embrionário, alguns fazendo de uma maneira avulsa, algumas instituições já testando, mas para mim o Pix ele traz uma prerrogativa para o brasileiro que é uma forma segura, rápida e confiável de transferir recursos entre pessoas físicas. E é isso que fez com que ele tivesse sido adotado tão rapidamente por uma parcela tão gigantesca da população? Sem dúvida alguma, a experiência facilitada, que eu acredito que ainda pode melhorar. Agora o Pix por aproximação, por exemplo, ele vai trazer um pouco mais de facilidade, porque é chato você abrir seu app ali para fazer o Pix hoje, né? Mas, sem dúvida alguma, o Pix, ele vai avançar em modalidades que tornarão ele uma forma bastante interessante, não só de transferir, como foi a gênese do produto, mas principalmente de ter acesso a crédito também. E aí a gente entra numa discussão, porque durante muito tempo no Brasil, a compra no crédito sempre foi um monopólio do produto cartão. Seja o cartão de débito, seja o cartão de crédito, né? E o Pix, ele entra como uma alternativa a esse produto cartão de crédito. Então, a gente vai deixar de falar de um parcelamento dentro do varejo que era monopolizado por um produto cartão de crédito, que tem ali as suas 4 pontas, né? O emissor, a bandeira, o adquirente. É um modelo bastante fragmentado e por isso mesmo oneroso, porque todas essas 4 partes do cartão, elas precisam de fato serem remuneradas pelo serviço que prestam, mas o Pix ele vai trazer competição para o setor, de crédito, inclusive. E aí, quando você fala de aumento de competição, você está falando basicamente de quê? De aumentar o benefício para o consumidor. Porque todo ambiente onde há aumento de competição, o consumidor acaba sendo beneficiado. É possível enxergar o que vai acontecer nesse mercado, entre os meios de pagamento nos próximos anos? Olha, se eu tivesse essa resposta, eu venderia caro. Mas eu não tenho a menor dúvida que o Pix ele vai se consolidar cada vez mais como um trilho importante de payments e de crédito. Ele vai entrar como uma possibilidade realmente do brasileiro ter acesso. E mais do que isso, eu acredito que o Pix ele vai ganhar escala nessa perspectiva de acesso a crédito na medida em que ele conseguisse embutir na jornada de compra como o cartão conseguiu fazer. Você provavelmente tem cartão de crédito que está lá embarcado no seu aplicativo de transporte, você deve ter um cartão de crédito que está na sua Apple Pay ou no seu Google Pay. Na medida em que o Pix conseguir o que a gente chama de embedded finance, quando ele conseguir se embedar, se embutir dentro de jornadas de compra recorrentes ou pontuais, aí realmente ele começa a disputar espaço com cartão de crédito. O problema é que hoje, até por ser um produto jovem, que tem uma infraestrutura que é bastante onerosa, tanto para quem adota o Pix, quanto para o próprio Banco Central, manter isso seguro, veloz, né, íntegro, ele ainda não conseguiu migrar para essa versão de estar embedado. Então, tem que entrar ali, tem que fazer um Pix, aí você tem que sair do ambiente onde você está comprando, entrar no aplicativo do seu banco e concluir o Pix por ali. Na hora que se conseguir uma jornada e uma experiência onde você não precise mais entrar no aplicativo do teu banco para fazer o Pix, você conseguir completar ele ali dentro do próprio ambiente de compra, aí eu acredito que ele começa a ganhar um espaço e um protagonismo na compra parcelada, que é o hábito do brasileiro, de uma maneira muito mais relevante.
As empresas de cartão de crédito têm motivos para se preocupar com o Pix? Sem dúvida alguma, porque quando a gente olha, por exemplo, o pagamento do débito. Lembra que antigamente, quando você ia comprar, a pergunta era no crédito ou no débito? Né? E hoje, quando você olha a série histórica que o Banco Central disponibiliza, o pagamento no débito, desde que o Pix foi lançado, ele vem caindo de uma maneira bastante significativa. Então, a gente pode dizer que o Pix, ele substituiu uma parte significativa do pagamento no débito. No crédito, isso ainda não aconteceu. Por que não aconteceu no crédito? Justamente, na minha avaliação, pela forma como o cartão de crédito está embutido, totalmente embedado nas jornadas de compra. Então, quando você vai comprar uma passagem aérea, por exemplo, você entra lá e você já pode cadastrar um cartão de crédito ali, certo? E todas as vezes que você for comprar uma passagem aérea, a própria operadora aérea já traz ali o dado do cartão, você só digita a senha ou o CVV ali do cartão e é muito simples de fazer. Se você for pagar uma passagem aérea no Pix, que também já é possível, você tem que entrar no site da companhia aérea, escolher a opção Pix, ele vai te gerar um QR Code e aí você tem que levar para dentro do aplicativo do teu banco. Então, eu acredito que na medida em que o Pix ele começar a encontrar uma experiência de embedded finance, ele vai sim começar a tomar um espaço do cartão de crédito também. O parcelamento deverá crescer via Pix? Essa é uma discussão que eu acredito que está bastante quente nos fóruns como o Febraban e a BBC, porque hoje, como é que funciona o mercado de parcelamento no Brasil? O que move o varejo é o tal do parcelamento sem juros. Que você vai lá comprar uma coisa e aparece lá para você em até 4, 6 ou 10 vezes é um sem juros. É um sem juros, na verdade, que é um juros que o lojista está pagando. Sim. Então, o lojista suporta esses juros para vender mais parcelado, porque ele sabe que o brasileiro decide a compra pela prestação. O brasileiro não olha o valor do bem. Ele olha, bom, custa 20 mil, mas se eu vou pagar em 24 de 510, cabe no meu bolso, né? E o varejista entendeu muito rapidamente essa mentalidade do consumidor médio brasileiro. Uhum. Então, quando você falar de um Pix que ele é com juros para o consumidor final, isso pode ser um impeditivo, porque o consumidor final está com um modelo mental que a gente construiu ao longo das últimas décadas. Não, eu quero comprar sem juros no varejo. Então, eu vou comprar um sapato, eu quero comprar em 4 sem juros. Vai depender de como esse mercado de Pix se organizar. Se a gente conseguir um Pix onde o lojista continue absorvendo o custo do parcelamento, e já há discussões nesse sentido, eu acho que aí ele ganha mais espaço. Sim. Se o custo do Pix parcelado recair sobre o consumidor, isso vai funcionar como um desestímulo e ele vai tender a voltar ali para o cartão de crédito. Porque o brasileiro sabe fazer bem conta, viu? Ele sabe fazer os cartões, o Pix, ele opera bem os instrumentos que ele tem para fazer o salário render mais no final do mês. O quanto oferecer diferentes formas de pagamento impacta na decisão do varejo, impacta na decisão deste cliente que está ali fazendo a compra, finalizando a compra. Olha, eu vou te dizer que eu trabalhei agora numa varejista de moda e eu liderei a financeira dessa varejista. E essa varejista tem o cartão da loja, né? E aí você deve perguntar para mim, nossa, Paula, mas cartão de loja ainda existe? Existe e todo grande varejista tem o seu cartão. E eu vou te explicar o mecanismo, tá? Quando você chega lá na varejista de moda onde eu trabalhei e você vai comprar, se você comprar no cartão da varejista de moda, você pode parcelar em até um perfume em até 10 vezes sem juros. Se você for comprar com cartão de qualquer banco, você pode parcelar em até 5 vezes sem juros. Para nós, Tramontina, que estamos num segmento da população que tem uma faixa de renda diferente, não vai fazer diferença se você vai tirar o seu cartão do banco A, B ou C e vai pagar nos 5 sem juros, né? Para o brasileiro médio, e a gente precisa lembrar que 70, 80 milhões de pessoas nesse Brasil fazem parte da classe C, e nós temos um contingente ainda maior de pessoas ali na classe D, que tem uma instabilidade de renda e de emprego, qualquer 10, 20 reais a menos na prestação interfere no poder de compra.
Então, quanto mais opções você dá para o seu cliente dentro da loja, o varejista lembra que ele controla o momento da compra, ele controla o checkout. Quanto mais opções você der que o beneficiem ali, que permitam ele aumentar o poder de compra, mais você vai vender e mais ele vai comprar. O cartão de crédito ainda resiste por um bom tempo como sendo sinônimo de parcelamento? Ou ele não é mais o único sinônimo de parcelamento? Hoje ele ainda é. Do parcelamento sem juros, o cartão de crédito ainda é o principal motor desse modelo que o brasileiro se adaptou. O parcelado virou cheque predatado. Você lembra do cheque predatado? Sim. Nós somos da geração que viu o cheque predatado. O parcelado sem juros no cartão, ele substituiu isso, né? Mas eu acredito que na medida em que o Pix conseguir, como eu te falei, construir uma experiência e não levar um ônus de juros para o cliente pessoa física, ele pode sim canibalizar um pedaço desse mercado do cartão hoje. Eu queria que você falasse um pouquinho de algo que você citou antes, que é o mercado invisível de pagamentos, né? A cada vez os sistemas de pagamento evoluíram de tal maneira que mais rapidamente você faz a operação, né? O cliente faz a operação e menos ele vê a operação sendo realizada, né? Porque é muito instantâneo. Verdade. Como é que isso vai evoluir? Olha, eu vejo isso como uma moeda de duas faces, né? Primeiro, do ponto de vista de experiência, para o cliente é sensacional. Então, existem alguns varejistas hoje que possuem aquela compra um clique. Não sei se você já viu. Você cadastra o cartão uma vez e aí você entra no site daquele varejista, escolhe tudo que você quer e com um clique você não precisa digitar mais nada, você compra tudo. Um único clique numa tela, né? Mesma coisa aplicativo. Você entra e sai de um carro de aplicativo, você não se lembra do pagamento. Porque o pagamento já foi feito ali no cartão de crédito e você sai ali tranquilo, não tendo que ter aquele processo de pegar a maquininha, passar um cartão ou de mandar um Pix, né? Por outro lado, esse pagamento invisível para um povo que tem uma educação financeira ainda incipiente, ele pode levar a um aspecto que eu acho que todas as instituições financeiras têm que se preocupar, que é o superendividamento, né? O brasileiro médio hoje, ele tem entre 5 e 6 cartões de crédito. Há 30 anos atrás, menos da metade da população tinha um cartão, era muito difícil. Você tinha que ter um relacionamento de longa data com o banco. Então, essa abundância de oferta de cartão de crédito e oferta de crédito de um modo geral, trouxe um efeito perverso, que é as pessoas comprarem e pelo fato do pagamento ser invisível, o boleto vai ser visível, pode ter certeza. Aquela prestação vai vencer. E aí a gente vê hoje, né, quando olhamos os dados de Serasa, 80 milhões de famílias super endividadas, negativadas nos birôs de crédito, né? Eu acredito que precisa existir uma consciência das instituições financeiras que, na medida que a experiência do cliente vai evoluindo para cada vez menos fricção no pagamento, precisa existir uma contrapartida dessas instituições de investir em educação financeira também. Porque senão, sabe o que acontece? Você vai dar o crédito e lá na frente você vai colher inadimplência, como a gente já viu várias vezes no mercado, né? Então, é muito importante que a gente tenha a consciência, na medida que você é a instituição que está oferecendo crédito, que você tem um dever ali também de levar esse consumidor para um crédito adequado à sua capacidade de pagamento, que você ofereça mecanismos de ele, eventualmente, parcelar aquela dívida com taxas que não sejam, por exemplo, do patamar de um rotativo de cartão, ter realmente uma diligência de levar o consumidor a comprar aquilo que ele pode pagar. Em vez de você somente oferecer o crédito, você vai ganhar na compra e vai perder ali quando você tiver a perda do crédito. Pois é, agora, junto disso, as empresas muitas vezes oferecem algumas outras vantagens. Se você comprar isso, eu te dou aquilo, você ganha os pontos, você tem o cashback. Eu queria que você analisasse essa questão da construção de uma relação duradoura em relação às promoções que são sempre momentâneas. A promoção acaba.
ela dura alguns minutos, ela dura algumas horas, alguns dias. Agora, as relações duradouras têm outra natureza, né? Como é que fica isso? Como construir algo e evitar algo? Perfeito. Essa é uma pergunta complexa, porque quando você está falando de promoção, ela é importante. Agora, trabalhando no varejo, eu tive clareza do quanto a promoção, ela tem um efeito imediato na venda. Então, quando você remarca preço dentro da loja, que você coloca o teu e-commerce lá com cupons de 30% de desconto, aquilo tem um efeito imediato. Sim. Por outro lado, a promoção frequente e excessiva, sem a construção de uma estratégia de relacionamento, ela vai fazer com que você alugue o cliente. É um cliente alugado. Por que eu falo de um cliente alugado? Porque ele tem zero fidelidade a você, ele é fiel à promoção. Se ele encontrar uma promoção que para ele interessa mais no outro dia... Exatamente. Ou se ele entrar ele vai embora. Ou se ele entrar na sua loja e não ver promoção, ele tá ali por isso, né? E é muito interessante, porque na medida em que surgiram alguns mecanismos no Brasil, como o cashback, com certeza você já recebeu cashback em vários lugares onde você comprou, você cria um fenômeno do cliente caçador de promoção. Principalmente para produtos comoditizados. Então, camiseta branca. Camiseta branca, tanto faz você comprar na loja A, B ou C, certo? Se ela for uma camiseta básica mesmo, então eu vou comprar onde? Eu vou comprar na loja que tiver mais promocional. Quando você vai comprar um item de maior valor, aí é diferente, porque faz parte da sua decisão de compra a qualidade do produto, ou se você estiver comprando grife, a marca, né? Mas vamos falar daquela compra média. A promoção sozinha tem o efeito positivo da venda e o efeito perverso de você ter um cliente com zero fidelidade. Agora, quando você constrói programas de relacionamento completos que beneficiam a sua frequência de compra, que beneficiam a sua fidelidade à marca, que olham, puxa, o Tramontina vem todo mês aqui na loja, ou a cada 2 meses ele vem, então eu tenho que tratar esse cliente diferente. E aqui passa por uma estratégia muito importante de segmentação de pessoa, não mais de persona, porque persona é um grupo muito abrangente. Então, conseguir tratar o cliente da maneira que esse cliente realmente se comporta, e aí a gente chama isso às vezes de hiperpersonalização do relacionamento, é o que faz a diferença entre você alugar um cliente com promoção e você está só alugando mesmo, ou você construir um relacionamento de longo prazo com aquele cliente. A gente muitas vezes na imprensa cria alguns termos para definir comportamentos, né? E na imprensa a gente usa muito o termo anabolizante para essas promoções, né? Empresas que vivem de anabolizantes, ou seja, oferece uma promoção agora, oferece uma promoção depois, mas não passa de anabolizante, não passa de promoção. Não, e vou te dizer, em alguns momentos, esse tipo de estratégia faz sentido. Por exemplo, quando você tem um banco que está começando, um banco digital, uma fintech, né? Ela geralmente faz uma estratégia de grow, de crescimento. É assim, abra sua conta e ganhe R$50. Abra sua conta, convide alguém e cada cliente que convidar que abrir a conta, você ganha mais X reais. Isso, por um tempo e com um objetivo muito claramente definido, faz sentido. Agora, isso não se sustenta no tempo. Porque isso tem que personalizar. Você tem que ir trazendo esse cliente até por essa estratégia um pouco mais agressiva, às vezes, de abordagem promocional, mas quando esse cliente entrar, você tem que ter ali um modelo de relacionamento que vai tirar o cliente desse conceito promocional e levá-lo para um conceito de relacional. E aqui é arte mesmo, envolve muito conceito de marketing, envolve muito a perspectiva de customer centricity e envolve principalmente qual é a proposta de valor do teu produto. Por que o Tramontina vai comprar esse terno na loja A e não na loja B? O que faz aquele cliente decidir pelo teu produto? Você tem que ter isso com uma clareza, porque é comunicando essa proposta de valor que você migra o cliente do promocional para o relacional. Inteligência artificial, você citou agora há pouco. Você olha a inteligência artificial com... Como é que você define o seu olhar sobre a inteligência artificial? Com desconfiança, com curiosidade...
Eu olho com otimismo. Eu acredito que a gente está vivendo o hype da inteligência artificial, a gente está vivendo o boom, todo mundo falando o que está fazendo, pouca gente fazendo de verdade, né? E é natural de um modelo, todas as vezes que você estuda grandes transformações da sociedade, você teve aquele momento de crescimento muito forte, mas o mais importante da inteligência artificial, na minha visão, para o C-Level que está ali decidindo se vai entrar na inteligência artificial, o que fazer com a inteligência artificial, porque ela tem múltiplos usos, e você precisa, no trade-off, escolher aonde você vai aplicá-la primeiro. Né? Eu acho que o mais importante da inteligência artificial, primeiro, é ter clareza. Onde a inteligência artificial, no meu negócio, e cada negócio tem uma realidade, onde ela gera valor. Aonde realmente eu posso aplicar a inteligência artificial e eu vou capturar ROI. E aí pode ser por eficiência, por exemplo, porque a gente sabe que a inteligência artificial hoje tem a possibilidade de automatizar coisas que eram feitas por estruturas muito onerosas, né? Mas, para além da eficiência, que é a parte mais óbvia da aplicação da inteligência artificial, o que eu posso fazer de novas coisas a custos muito marginais com inteligência artificial? E aí, aqui, é faro. É feeling e principalmente não se deixar levar pelo ruído. Por que eu vou explicar para você o que é ruído? Hoje, a gente vê algumas empresas com simplesmente pânico. Elas estão com 70 iniciativas de inteligência artificial. E quando a gente vê, é muito mais por aquele aspecto do FOMO, Fear of Missing Out, que é o medo de não estar participando da onda, do que efetivamente uma estratégia claramente definida de onde aplicar IA no negócio. Então, eu acho que cabe ao C-Level, cabe a todo mundo que está liderando hoje empresas, ter esse discernimento. Aprender sobre inteligência artificial e ter aquele desapego, porque geralmente quem está no topo, Tramontina, acha que já sabe tudo, né? É mais difícil para quem está no topo não é aprender coisas novas, é desaprender as velhas, né? Então a gente precisa ter essa humildade de entender que estamos vivendo um momento onde nós não somos capazes hoje de prever como estaremos daqui a 10 anos. Então isso requer uma humildade de você, primeiro, olhar para o que está acontecendo à sua volta. Segundo, se cercar de pessoas que tenham esse skill de conseguir trazer para a mesa projetos interessantes e decisões aonde a gente tenha que olhar e falar, bom, eu não vou ter 100% de certeza, mas aqui há mais sinais de que pode dar certo no meu negócio. E fazer isso de uma maneira que permita medir como aquilo está evoluindo no tempo, ou seja, o investimento que está se fazendo. Eu vi aí, teve várias empresas que começaram a dar para colaboradores $2.000, $3.000 de tokens de IA, para ele fazer o quê? O que ele quiser. E aí a gente viu o budget das empresas, o orçamento das empresas explodir. Então era assim, tudo que eu economizava desligando pessoas por conta da inteligência artificial, eu gastava em tokens de inteligência artificial. O efeito net no balanço dessas empresas foi zero, não teve economia nenhuma. Eu desliguei pessoas e comecei a consumir lá os tokens da inteligência artificial. Esse tipo de medida, que às vezes tem um pouco dessa precipitação de começar logo a fazer, pode levar a empresa a destruir valor. E o capital humano vai sobreviver à inteligência artificial? Aquele que se preparar para esse novo momento, sim. Aquele que entrar numa fase que eu já vi alguns de negação, no sentido de que, isso é onda, isso vai passar, assim como passou o metaverso. Eu estava conversando esses dias com um colega do mercado e ele falou para mim que inteligência artificial ia virar o novo metaverso, que todo mundo falou durante 2 anos e depois morreu, né? Eu não acredito. Eu acredito que a inteligência artificial ela veio para ficar. Ela é inquestionavelmente uma ferramenta que pode alavancar de uma maneira muito forte todas as empresas em seus segmentos. Mas, por outro lado, precisa existir criticidade e jamais podemos delegar o accountability e deixar que a IA decida o seu negócio por ela mesma. Uhum. O accountability da decisão estratégica do negócio tem que estar na mesa de gente que sabe fazer. Tem. Você está contando para a gente, você está trazendo para a gente a sua experiência, suas informações, tudo aquilo que você acumulou e vem acumulando e vem estudando ao longo do tempo, né? E que fez com que você chegasse até a posição de destaque
de liderança em que você ocupa, que ocupou e que ocupa em diferentes empresas. Todo cozinheiro sonha ser chefe, né? Sim. Eu vejo muito cozinheiro que nunca passou de cozinheiro, sem nenhum demérito, porque um bom cozinheiro é insuperável. É insuperável. Mas ele se intitula chefe, né? E tem muito executivo que quer ser CEO. Né? Perfeito. Sonha. O que ninguém conta sobre a posição de CEO? Olha, ninguém conta a parte ruim. A gente vê muita série sobre chefes. Sim. E isso desvendou pra gente nos últimos anos o submundo da cozinha, vamos chamar assim, sem nenhum demérito, mas tudo que acontece atrás do balcão, né? Deveria ter o submundo do CEO. Então conta um pouquinho disso. Perfeito. Olha, quando você senta numa cadeira onde você é o primeiro comando de uma empresa, a primeira coisa que você se depara é com a solidão. A solidão daquela posição. Porque não tenha dúvida, as decisões que vão chegar para você, é você que vai ter que decidir. Claro, assessorado, muitas vezes em fóruns colegiados. Mas a última palavra, o fiel da balança, se não houver consenso, acaba sendo você, né? E você tem tanta responsabilidade com você que nem sempre dá para você dividir e chorar no ombro do teu liderado. Porque parte do seu papel, inclusive, é ser o farol para esse liderado. É ele olhar para você e sentir que ali está alguém que vai dar o rumo para a coisa. Então, eu acho que a solidão da posição, e já tem vários artigos, né, que falam sobre a solidão do CEO, ela é algo que precisa ser trabalhada, porque o que eu percebo é que eu vejo muitos CEOs incapazes de demonstrar a sua própria vulnerabilidade. Eles não têm capacidade, eles acham que quando sentam na cadeira eles têm que ser heróis. Isso é um erro. Mas durante muito tempo se vendeu isso. Que o CEO chegava lá e a gente colocava a pessoa no pedestal e olhava para aquela pessoa e achava ela infalível, onipresente, né? Se vendeu isso, né? O capitalismo vendeu a figura do CEO herói durante muito tempo. De 20 anos para cá, eu acho que isso começou, de certo modo, a ruir, principalmente depois que a gente viu alguns CEOs que, na verdade, cometeram equívocos que comprometeram as suas empresas. E aí começou-se a trazer para a mesa a falibilidade de qualquer ser humano, quer ele esteja sentado numa cadeira de CEO ou de analista júnior, né? Então, o que eu percebi foi que, bom, eu não quero reproduzir esse modelo da CEO infalível, né? Eu hoje entendo que demonstrar vulnerabilidade, claro, é demonstrar uma vulnerabilidade de uma maneira equilibrada, né? Não é chorar na sala de reunião, mas demonstrar vulnerabilidade e dizer, por exemplo, eu não sei, que é uma frase que pressupõe você se despir da vaidade. Afinal, se você chegou a CEO, você deveria saber tudo. Dizer numa agenda, na frente dos seus liderados, eu não sei, eu não tenho certeza, eu preciso pensar melhor, é algo que constrói confiança com os liderados. Porque as pessoas olham para você naquela cadeira e enxergam ali um ser humano. E isso é muito importante quando você está falando de construção de time. Confiança. Inclusive, criar um ambiente onde você consiga demonstrar vulnerabilidade sem se sentir diminuído por isso. E o segundo ponto, que eu acredito que é a virada mais difícil para um CEO fazer, Tramontina, é deixar de ser o executor. Porque até ali, geralmente, até você chegar a CEO, você tem um nível de hands-on. Você é um executivo que executa. Quando você chega a CEO, você tem que ter uma percepção muito, muito clara de que você cria viés na mesa. Então, se a gente começar uma reunião, alguém apresentar um projeto, e logo que a pessoa começar a apresentar, falar, nossa, gostei do projeto, muito provavelmente todo o restante da mesa vai se manifestar dizendo que gostou do projeto, e aquele que não gostou vai recuar. Então, o CEO ele tem que ter uma capacidade que é cada vez mais rara hoje em dia, que é a escutatória. A gente fala muito de oratória, né? Mas a escutatória é uma capacidade muito importante. E também a capacidade de não responder, mas fazer as perguntas certas. Você acha que você desenvolveu essas habilidades ao longo do tempo? Desenvolvi a duras penas. Porque como eu fui executiva há muitos anos, eu levei um tempo
para entender que o meu papel mudou. Que você não pode chegar numa reunião dizendo o que fazer. Você tem que dar o norte com muita clareza para que o time encontre o caminho. E aí, numa dúvida deles, você novamente corrigir rotas, mas jamais dizer o que fazer. Do que adianta, né? Acho que o Jobs falava muito isso. Do que adianta você contratar gente muito competente para dizer para elas o tempo todo o que elas têm que fazer, né? Isso. Na hora que você vai contratar um executivo, que ele está diante de você pela primeira vez, Sim. você tem lá documentos preparados pelo teu pessoal. Olha, esse cara é assim, fez isso, fez Sim. aquilo. Aí você vai sentar diante dele, estamos imaginando uma situação, né? E o que você espera dele? O que você espera descobrir dele na hora de decidir se vai contratá-lo ou não? Primeiro atributo que é inaceitável, quer dizer, precisa ter na mesa, caráter. E caráter hoje, né, a gente brinca, o mercado é um ovo, todo mundo se conhece. Então, caráter. Por onde aquela pessoa passou? Como ela se comportou nos momentos difíceis, porque nos fáceis, Tramontina, todo mundo se comporta bem. Como é que aquela pessoa lidou em momentos de adversidade? Como ela tratou as pessoas em momentos adversos? Como ela lida com crítica, com conflito? Isso é muito importante. E a gente vive num país, né, sem querer entrar no tema político, aonde todos os dias a gente se depara na mídia, né, com situações extremamente complexas dentro de empresa, nessa perspectiva de caráter, de transparência. Então, esse é um atributo que não dá para você negociar, né? O segundo ponto, curiosidade. Hoje eu contrato executivos mais sêniores, né? Então, geralmente eu contrato quem se reporta a mim, que são já executivos muito sêniores. E executivos muito sêniores, eles precisam manter muito vivos dentro deles a curiosidade de aprender e desaprender. Porque senão a pessoa chega embarcada de muitas verdades. E na medida em que você faz uma trajetória longa com acertos, porque o que te promove são os acertos, os projetos que você liderou que deu certo, você vai ficando muito cheio de certezas. Né? E algumas fazem bastante sentido e ainda permanecem como bons exemplos, mas outras já não valem mais. E aí, quando você se depara com um executivo muito apegado ao passado que o trouxe e um pouco mais resistente a experimentar coisas novas dentro de um mundo que muda a cada dia, né? Basta um tweet do presidente tal para o mundo mudar completamente naquele momento, é bem importante você ter alguém com essa resiliência de desapego. Sem perder de vista, claro, trazer toda a bagagem que a pessoa conquistou. Mas não pode ser aquela coisa de, eu sei tudo sobre isso. Né? Porque a senioridade, ela pode muitas vezes flertar com uma questão de arrogância, de não, isso eu já passei, não, isso eu já vivi. Lá em 2010 eu já fiz um projeto parecido. De 2010 para cá, o mundo é completamente diferente. Então, eu percebo muito qual é a capacidade, a aptidão que aquela pessoa tem de abraçar ideias novas. Não necessariamente implantá-las, mas acolher um mundo que está em constante transformação. Para a mulher que é líder, isso é muito mais difícil. Bem mais difícil, bem mais difícil. A mulher que chega a CEO é muito mais exigida. Se eu estiver falando bobagem, você me corrige. Não está falando Ela é muito bobagem. mais exigida, ela sofre muito mais, ela é criticada muito mais. A régua é diferente. A régua é outra. Quando eu comecei há 27 anos, né, eu brinco que essa questão de gênero, tudo era mato. Ninguém falava sobre isso, né? E é curioso, porque você sabe que eu tenho 27 anos de trajetória e eu nunca tive uma chefe? Eu sempre me reportei a homens. E eu tive a felicidade de ter líderes extraordinários, homens, que sempre me apoiaram nos meus projetos. Mas eu não vou mentir para você. Sofri, sim, muito preconceito. Eu tive muito mais dificuldade de atingir determinados patamares da minha trajetória, principalmente porque eu não tinha referência. E porque esse tema, há 20, 25 anos, ele nem fazia parte da agenda. Eu consigo ver uma evolução muito relevante nas empresas de uns 15, 20 anos para cá, nessa perspectiva de mulheres em posições mais altas nas organizações. Mas está distante ainda, Tramontina, do que a gente acredita que seria o saudável. Você teve alguma mulher líder
que te inspirou? Referência nenhuma. Alguma referência? Não tive, nunca trabalhei com uma mulher, como eu te falei, que eu olhasse e falasse, puxa, eu gostaria de, né, estar no lugar dela, porque eu sempre olhei para cima e sempre foram homens. Eu nunca tive uma referência de mulher, assim, na minha trajetória. Por outro lado, eu queria deixar um ponto muito claro aqui. Eu trabalhei com homens extraordinariamente apoiadores de mulheres. E por que eu gosto de falar sobre isso? Porque muitas vezes parece que é nós contra vocês, entende? E eu acredito que esse é o pior caminho que a gente pode adotar. Todas as posições de carreira que eu encontrei na minha vida, que eu tive oportunidade, processos seletivos, indicações para headhunters, foram homens que me indicaram. Então, eu acredito que tem uma autoanálise que nós mulheres precisamos fazer também, no sentido do quanto eu estou me preparando para me vender. Porque a mulher, diferentemente dos homens, ela foi criada dentro de um mecanismo cultural onde os valores que foram incutidos nessa menina e que depois virou uma adolescente, depois virou uma adulta, são valores que muitas vezes, eu vou falar do meu caso, né, que levam a gente a ter vergonha de se posicionar, a ser mais contida, a achar feio se vender. E quando você vai olhar as estatísticas das empresas, as mulheres são muito mais capacitadas tecnicamente que os homens e não conseguem salários e posições equivalentes. Será que o problema está só realmente nas oportunidades das empresas? Será que não tem um ponto das próprias mulheres se colocarem mais para o jogo? E por que eu falo isso? Porque eu converso com muitas colegas hoje e eu observo que tem um aspecto de elas não darem o passo. Mais ou menos assim, tem uma vaga na área. Aí a vaga é publicizada. Pessoal, temos uma vaga de executiva na área tal. E aí, o que eu percebo do comportamento das mulheres? Ela olha para a vaga e ela fala assim, ai, mas eu não estou preparada. Ai, mas eu acho que ainda falta fazer aquela pós-graduação. Ai, olha, eu acredito que eu não vou conseguir aquela posição. Então, tem aqui um aspecto da síndrome da impostora, né? De as mulheres ainda se colocarem elas mesmas num papel secundário. E aí eu acho que essa foi a diferença na minha trajetória. Eu, por vir de uma família muito humilde e saber que era só através do trabalho que eu ia conseguir mudar a minha vida, eu não tive essa contenção. Eu sempre olhava e falava assim, bom, abriu uma vaga, né? Ah, mas tem 100 homens e você concorrendo. Se tem uma vaga, alguém vai ter que ser escolhido. E eu me lançava para aquela posição. Então, é um ponto que eu acho que a sociedade precisa evoluir. Tem, sim, um papel corporativo das empresas de fazerem o ambiente ter espaço mais para as mulheres, fazerem os homens terem esse olhar também. Afinal, você tem mulheres na sua família, né? Os homens são maridos de mulheres, pais de mulheres, avós de mulheres. Então, os homens também têm que se conscientizar. Mas tem um ponto que a mulher também tem que dar o seu passo. É isso que você diria para as mulheres que olham para você como um exemplo, como uma referência no mercado e que aspiram um dia a chegar à liderança? O que eu diria para as mulheres, né? Eu falaria para elas, acreditem mais em si mesmas e lancem-se para as oportunidades, mesmo se acharem não tão preparadas, porque ninguém está sempre 100% preparado para uma posição. A gente pode pegar o CEO da melhor empresa do mundo, ele não sentou na cadeira 100% preparado. Então, a gente precisa de diminuir a nossa autocobrança e se lançar para as posições, mesmo com aquela insegurança de, puxa, mas falta alguma coisa. Sim, mas vá, o não você já tem. E, óbvio, paralelamente, continuar investindo em capacitação, continuar investindo na vida acadêmica, mas não esperar o momento perfeito, porque, sem dúvida nenhuma, vai continuar sendo mais difícil para nós mulheres por um bom tempo. E aí você tem duas escolhas, se colocar no lado da vítima, vai ser mais difícil mesmo, para mim é sempre mais difícil, ou se colocar no lado de, ok, é mais difícil, mas eu vou continuar e eu vou dar o meu 1% para frente por dia, porque o meu momento vai chegar. Então, é muito uma postura de não se deixar limitar por aquilo que já nos limita socialmente. É enxergar que você tem um potencial, você tem um valor e não esperar que um belo dia um homem olhe para você e veja, nossa, que moça competente, vou promovê-la. Se venda.
Se venda não no sentido pejorativo. Mostre a tua vontade de crescer. Declare as suas ambições para o seu líder ou para a sua líder. Nunca deixe de falar sobre aquilo que você quer para a sua vida, porque muitas vezes no ambiente corporativo vence não quem é o melhor, mas quem é o mais lembrado e conhecido. É cruel, mas é assim que o mundo corporativo funciona. Paula, nossa conversa vai chegando ao fim. Ah, que Muito delícia! obrigado pelas informações, por essa aula. Eu acho que a gente conseguiu passar por uma série de aspectos que envolvem a vida profissional e Sem a vida dúvida. de um profissional de alta liderança. Muito obrigado pela sua presença aqui. Certamente você terá servido a partir deste momento que está sendo ouvida e vista por tanta gente como inspiradora para pessoas que aspiram a outros lugares. Muito obrigado. Obrigado, Tramontina. Obrigado ao pessoal da Paga Leve pelo convite. Fiquei muito feliz com essa oportunidade. E para mim, poder devolver um pouco para a sociedade aquilo que eu aprendi é o que realmente faz sentido, porque eu acho que a gente cresce como sociedade quando a gente troca experiências, aprende com os erros e avançamos juntos. Foi um prazer extraordinário estar aqui com uma pessoa que, inclusive, é uma referência na minha vida e para mim foi um momento muito especial. Muito obrigado. Muito obrigada. Está terminando mais um episódio do Spotlight. A gente se encontra logo mais, outras vezes, falando de negócios, de varejo, de oportunidades, de comportamento. Até lá. Tchau.